Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Pode sentar aí. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Itamar Vicentini. Estou aqui a convite do Roger. Já estive com vocês no vosso congresso, lá no Quiriri. Foi um prazer, né? Eu estaria com vocês domingo passado, mas devido à promoção à eternidade do nosso querido pastor Adelísio, nós tivemos o evento adiado. E estaremos lá, acho que em abril, né? Na Semana Portas Abertas. É um prazer estar aqui com vocês. Peço perdão, a voz está um pouco afônica, porque eu venho de uma sequência de ministrações. Eu estava agora de manhã, às 8 horas, ministrei em Caçapava. Vou sair daqui, eu vou lá para o Parque Três Marias. Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, me adotou, né? Então é a igreja que eu mais prego aqui no Vale do Paraíba. Começou pela igreja do Santana, aqui em Tremembé, quando conhecemos alguns irmãos. Eu vim ministrar em 2 congressos de missões, depois uma conferência jovem, e aí fomos ficando amigos. Acabou que eu fui convidado a vir pastorear em Taubaté, né? E aí aprendemos a amar a cidade. A minha casa eu não comprei ainda, mas o jazigo eu já comprei. Até porque a gente precisa se preparar. Eu estou brincando, apesar de ser uma coisa muito séria. É verdade, gente. Eu falei para os irmãos da igreja, né, que eu venho pastoreando há 14 anos. Eu comecei com 20 anos de idade. Fui ungido a pastor com 20 anos. Para vocês talvez isso é um pouco incomum. Apesar da minha formação ser assembleana igual a de vocês, na minha adolescência, meu pai foi ser presidente de um campo, de uma região, e de lá ele foi transferido para Cáceres, Mato Grosso, bem longe. E foi deixado lá. Aquelas transferências assim, vai lá, vai na bênção, né? Deus te abençoe. E literalmente acabou havendo um desligamento da região que nós fazemos parte. Então lá foi se filiado a uma outra convenção, uma outra instituição e denominação. E aí foi quando nós saímos do extremo e fomos para o outro. Foi quando eu comecei a trabalhar com as igrejas congregacionais, né? Não as convencionais e congregacionais. Isso foi bom para o meu ministério, porque aí eu tive na juventude um envolvimento com outro segmento denominacional. Eu consegui equilibrar tudo aquilo de bom que a gente herdou e aprendeu dentro do conceito assembleiano com o que era congregacional. Conseguimos estar dentro da metodologia que estamos hoje, sem fugir da doutrina bíblica que sempre pregamos. E aí comecei a pastorear mesmo, com 20 anos de idade, a primeira igreja que eu dirigi. Então são 14 anos implantando igrejas. Eu, começando a igreja do zero, eu, minha esposa, eu tenho 3 filhos, e eu pedi agora a minha coordenação que eu parasse um pouco. E graças a Deus foi me dada essa bênção, né? Então nós vamos permanecer por Taubaté por muitos anos. Tenho brincado com os irmãos que a nossa intenção é casar os filhos aqui e os netos por aqui, ficar por aqui mesmo. A terra é boa. Amém? Amém. Bom, gente, eu vou tentar ser breve, porque não tem coisa pior. O pregador está pregando e o pessoal de olho no churrasco, né? Eu ouvi dizer que vai ter um churrascão aí depois, é verdade? Só domingo. Só domingo? Pô, você não me chamou para pregar domingo, rapaz? O pessoal de olho no almoço é um problema sério. Então eu vou ser breve. Eu quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre espírito de liberdade. Amém, pessoal? Eu sei que alguns não trouxeram a Bíblia, mas quem trouxe Atos 15, versículo de número 28. Atos 15, versículo 28. Você conhece o Espírito de verdade? Ok? Atos 15, 28 diz assim, ó: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Diga assim comigo: não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Vamos ficar em pé um minutinho só para a gente poder orar. Vamos cantar um louvor? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade.
nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Fecha os teus olhos, entra na presença do Pai em oração. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, começa a falar com Ele e diga: Senhor, estou na Tua presença nesta manhã, Pai. Apesar de estar aqui, Senhor, num momento de lazer, de confraternização, estamos aqui, Senhor, também para Te adorar, para ouvir Tua voz, para aprender de Ti, para fortalecer os nossos laços, ó Deus, de comunhão contigo e buscar mais intimidade, Senhor, mais particularidade com a Tua presença. Queremos, Senhor, que nesta manhã o Teu Espírito venha sobre nós, e que o Teu Espírito Santo possa estar conosco, não como um agente distante, mas como um ser presente, um parceiro, um amigo, um companheiro de cada ação nossa, de cada atitude nossa, de cada escolha, de cada passo, de cada decisão que nós tomarmos, ó Deus. Senhor, nós fechamos os nossos olhos para as coisas exteriores agora, mas abrimos os olhos espirituais para as coisas espirituais e as coisas que são de cima. Abrimos agora o nosso coração para a Tua palavra e Tua presença. Então vem, Senhor, sobre este lugar. Vem sobre este lugar, Senhor, e ministra nos nossos corações, porque estamos aqui, Senhor, para buscar a Ti nesse momento. Parte do dia, Senhor, está sendo consagrada a Ti para buscar a Ti. Então, Senhor, vem sobre nós agora com o Teu Espírito, porque estamos aqui para Te adorar, Senhor, para Te louvar. E queremos, Senhor querido, que sejamos agradáveis aos Teus olhos e que o Senhor nos aceite diante de Ti. Erga suas mãos aos céus e diga para Ele, Senhor, para Te adorar. Glória a Deus. Bom, quero vos falar um pouco hoje sobre o espírito de liberdade que está em nós. Muitas vezes, queridos, nós tratamos o Espírito Santo como um agente espiritual, angelical, celestial, que está à nossa distância e que de repente ele se manifesta de vez em quando, né? Ele se apresenta de vez em quando, em situações muito especiais ou muito específicas. Ou seja, nós passamos inclusive a imaginar que o Espírito Santo só vem, se manifesta e atua em nós, conosco, ou através de nós, quando existe, quem sabe, aquele grande congresso, aquela grande conferência, aquele grande evento em que é invocado esse tema, onde é trazido, quem sabe, um palestrante, um conferencista, um pregador que vai estimular, que vai ministrar aquilo. E nós acabamos por esquecer que, na realidade, o Espírito Santo é muito mais que isso. O Espírito Santo, ele é Deus habitando em nós, mas nós temos que encarar o Espírito Santo como, de fato, um amigo, um companheiro, um parceiro para todas as horas. E nós temos que tê-lo presente conosco em todo momento, para que ele participe de tudo o que nós vamos fazer. Esses dias eu estava pregando lá na igreja sobre aquele texto de Salmo que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Esse texto é conhecidíssimo, né? Só que quando a gente observa Salmo 34, vai até Salmo 37, quando a palavra de Deus fala algumas coisas a esse respeito, às vezes a gente esquece de observar essa palavra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Quando a gente lê esse texto, a gente acha que o texto se refere só sobre temer a Deus, porque a Bíblia fala o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, então a gente acha que esse o se refere unicamente ao Senhor, a Deus. Só que a gente esquece que a gente tem que temer o anjo do Senhor.
Ok? Se a Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao teu redor, fala para quem está do teu lado aí, ó, do teu lado tem um anjo. Não vale você achar que essa pessoa que está do teu lado é esse anjo, tá? Eu sei que as namoradas apaixonadas, as esposas apaixonadas, ou os esposos, os namorados apaixonados, vão querer transformar esse ser vivente no anjo. Não é esse tipo de anjo que a gente está se referindo, tá bom? Só que às vezes a gente não consegue botar fé nisso não. Eu consigo crer que o diabo está ali, ó, me espreitando, tentando arrumar uma brecha para atingir minha vida. Eu consigo acreditar que o diabo está armando cilada constantemente contra a minha vida. Eu vivo repreendendo, mandando o diabo sair de reto, né? Sai queimado em nome de Jesus, sai para lá, né? Expulso, ordeno, amarro. Por quê? Porque, por exemplo, você entra num carro, o que você faz para viajar? Você ora. Para quê? Para Deus te guardar no caminho. Para que Deus vai te guardar no caminho? Dos acidentes naturais, mas também das possíveis ciladas que o diabo pode armar contra a tua vida. Naturalmente, nós temos por hábito, isso é o dever do cristão, pelo menos eu imagino que você deve ter esse hábito. Em situações de desafio, de incerteza, de insegurança, você sempre clamar, gritar pelo socorro, pelo auxílio, pela direção de Deus. Naturalmente, a gente tem esse tipo de reação. Por quê? Porque a gente sabe que a Bíblia diz que eu posso contar com o anjo de Deus. Só que o ser humano ele tem maior facilidade de acreditar e de contar com a possibilidade do diabo fazer alguma coisa para atrapalhar do que do anjo para ajudar. Eu não estou falando aqui daquela ideologia católica romana de anjo da guarda. Isso é um termo que eles usam, mas é exatamente o que a palavra de Deus diz. O anjo acampa ao seu redor. Só que aí entra o texto lá de Salmo que diz que o anjo acampa ao seu redor daqueles que o temem. E eu quero pontuar para você que não é só o temem no sentido anjo do Senhor, daqueles que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, no sentido de aquele que tem o Senhor. Não dá para eu temer só o Senhor, eu preciso temer o anjo do Senhor. Isso é sério. Pensando sobre isso, se eu confio que eu tenho um anjo ao meu lado sempre, então eu preciso saber o seguinte: onde eu vou, o anjo pode ir. Aquilo que eu estou fazendo é algo que a presença do anjo permite. O anjo seria conivente com aquilo que eu estou fazendo, ele participaria. Aquele momento, aquela ação, aquela atitude que eu estou praticando, o anjo de Deus está ali, do meu lado. É isso que a palavra de Deus diz, sim ou não? Ele acampa ao redor. A Bíblia diz que o diabo fica ao derredor, ou seja, é uma distância maior, procurando brecha, tentando tragar, mas o anjo está do lado. Então quando eu perco o temor, não só por Deus, porque quando eu uso esse termo, não estou dizendo que eu estou diferenciando, não, estou dizendo que o temor a Deus está dirigido através do anjo. Então antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso falar: peraí, mas aonde eu estou indo, o anjo do Senhor iria? O que eu vou fazer? O anjo do Senhor aprovaria, ele estaria comigo, ele estaria me abençoando, ele estaria de fato me guardando, me livrando? Eu me lembro que meu pai era pastor em São José do Rio Preto, e tinha uma jovem, uns 29 para 30 anos, solteira. Ela gostava de ostentar essa escolha pessoal, é solteira até hoje, com 40 e alguma coisa. Ela nunca quis se casar, ela vinha de relacionamentos em relacionamentos e não assumia um compromisso com Deus. E ela não fazia nada sem antes passar na casa do meu pai. Ela considerava muito meu pai por ser pastor, mas também considerava como se fosse da família. Ela ia para o Paraguai buscar produtos, que na época estava uma onda de trazer coisas do Paraguai, né? Ela passava a pedir oração. Ela é promotora de palestras motivacionais com grandes palestrantes do Brasil. Então ela ia promover uma palestra, ela veio pedir oração para o meu pai, para Deus abençoar. Fazia isso com muita frequência. E eu, na época, eu já era líder de jovem da igreja, eu acompanhava aquilo, tinha uma certa intimidade com ela, mas não interferia, porque meu pai, que era o pastor, ele que estava orientando, aconselhando. Mas um dia eu não consegui ficar quieto, porque ela viajava, ela pegava, trazia o dízimo, pedia para meu pai orar e entregava o dízimo na igreja que meu pai era pastor, mas ela não assumia um compromisso com Deus. Um dia, meu pai, assim, por excessiva educação, pelo carinho que ela tinha para com ele, eu vi que meu pai deixou de falar uma verdade para ela, eu tive que participar do assunto e falei. Porque ela chegou e ela veio trazer o dízimo de uma viagem muito importante que ela fez de vendas e palestras, trouxe o dízimo, abençoou a igreja, entre aspas, e pediu oração porque ela estava de saída para o Rio de Janeiro, porque ela ia para o carnaval. Aí quando ela pediu oração para que Deus guardasse ela na viagem, eu tive que participar da conversa. Eu falei: olha, querida, eu vou te dizer uma coisa muito importante. Às vezes a gente acha que a gente compra Deus com a bênção, com a oferta, com o dízimo, né? Deus vai me abençoar porque eu estou dizimando e ofertando. O dízimo e a oferta só funciona sob o princípio da palavra. Se ele saiu da palavra, não serve para mais nada. Entende, querido? Não vou conquistar algo diante de Deus
por causa daquilo. Se eu transformar isso em troca, como não é um tema, não vou aprofundar aqui, eu não vou ter o benefício, porque eu tenho que viver sobre o princípio da palavra. Só porque o fato que eu pedi uma oração para Deus me guardar para uma viagem, para uma coisa, não quer dizer que aquilo garante a bênção de Deus se eu estiver quebrando outros princípios. Então, por exemplo, para Deus guardar ela, Deus teria que destinar. Isso pode ser espiritualizar demais a coisa, mas não é o que diz a palavra, porque a Bíblia diz que a seus anjos será dado ordem a teu respeito. Você crê nisso? Amém? Amém. Salmo 91 diz que o Senhor dará ordem a seus anjos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que os anjos são espíritos ministradores a nosso favor. Eu creio nisso. Então Deus vai ter que destinar um anjo para ministrar, para trabalhar em favor daquela pessoa. Mas ela está pedindo: Senhor, eu preciso de um anjo que me guarde quando eu estou pulando carnaval, conscientemente de que isso aqui é uma festa da carne e eu estou me expondo a perigo, a risco, eu estou me colocando no terreno do inimigo e dizendo: estou facinho, vem em mim que eu estou moleza hoje. E eu interferi e falei: olha, eu posso dizer para você que nós vamos orar para Deus te livrar, sim, mas eu não posso te garantir que você não está a risco, nem a perigo, porque o anjo do Senhor, ele não vai ser conivente com isso. Então às vezes a gente não entende. Eu vou chegar onde eu comecei, você vai entender. A gente não entende o papel desses personagens espirituais na nossa vida, porque às vezes nós não conseguimos crer de fato. Então, da mesma forma que eu preciso crer que o anjo do Senhor está aqui comigo, do meu lado, ele está comigo no meu quarto quando estou sozinho acessando a internet, ele está vendo o que eu estou fazendo, ele está comigo quando eu entro no meu carro sozinho para fazer uma viagem, e apesar de ser casado e estar viajando sozinho, ele sabe o que estou fazendo, para onde estou indo, com quem estou indo. Ele está comigo quando, ou com você, ou com qualquer que seja, quando estamos no nosso momento pessoal, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, ou com o namorado, a namorada. Ele sabe, o anjo do Senhor está o tempo todo do nosso lado. É o que diz a palavra. Ele acampa-se ao redor. Mas é importante nós lembrarmos daqueles que o temem. Se eu perder o temor pelo anjo do Senhor, eu começo a dar as minhas escapadas, a fazer o que eu quero, o que eu acho, que eu devo fazer do meu jeito. Isso não quer dizer que o anjo vai continuar ali assistindo. Isso não quer dizer que o anjo vai continuar ali como conivente, participativo daquilo. Eu lembro de uma passagem em que Moisés teve que interceder por Israel, porque Deus falou: Moisés, deixa-me porque eu vou destruir esse povo. Lá em Êxodo, Deus estava cansado do pecado deles, logo depois de ter feito aquele bezerro de ouro. Deus falou: eu vou destruir esse povo. Deus chegou a falar para Moisés o seguinte: olha, eu faço de você uma grande nação. Eu recomeço tudo em você. Deus não estaria quebrando a promessa com Abraão, porque Moisés era da descendência de Abraão. Mas olha só, Moisés poderia ter dado para a história, porque Deus falou: eu começo tudo com você de novo. Mas acaba com esse povo tudo. Além desse povo estar dando trabalho para você, também afrontando. Está me desonrando. Aí Moisés intercedeu e falou: não, Senhor, é tua palavra. Vamos falar que o Senhor tirou do Egito para matar no deserto. E aí Deus, ele não destinou aquele povo à morte, mas disse o seguinte: Moisés, eu não vou mais no meio do povo. Aí Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu também não irei, porque sem a tua presença eu não vou a lugar nenhum. Aí sabe o que Deus falou? Falou: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu não vou mais, mas vou enviar o meu anjo. Só que olha o conselho que Deus deu para Moisés. Ele falou: mas diga ao povo para não afrontar o meu anjo, porque ele não vai ter compaixão deles. Ou seja, deixa eu te dar um exemplo. Às vezes nós falamos assim: por que a igreja é cheia de pessoas tão falhas? Por que o Roger, por que o fulano, por que o Bertano que está na liderança é uma pessoa imperfeita e falha? Nós esperamos às vezes perfeição extrema de um líder, de um pastor, de um pregador, de um obreiro, porque ele prega, porque ele ensina, porque ele às vezes até cobra. Então a gente nós não temos facilidade de lidar com os defeitos daquela pessoa, com as suas falhas e imperfeições. Mas presta atenção no que Deus disse para Moisés: eu vou mandar o meu anjo, ele não vai ter compaixão, não pequem contra ele, porque o anjo também não tem pecado. O anjo não entende a tua natureza, o anjo não entende a tua fragilidade, o anjo não vai ter complacência, porque se você pecar contra ele, ele vai tratar você com a mesma frieza com que ele tratou Sodoma e Gomorra. Não doeu em nada para os dois anjos que vieram visitar Sodoma e Gomorra tacar fogo naquilo tudo e morrer, desde criancinha pequenininha até os velhos. Não doeu em nada. Mas se eu falar para você, se você pegar dois de vocês e falar: eu quero que vocês vão ali naquela cidade que está tomada de homossexualismo, de sodomia, de perversão, eu quero que vocês vão lá e tacam fogo naquilo tudo que Deus mandou queimar. Não estou falando que isso é o certo. Chega lá e taca fogo. Não é para escapar ninguém, é para tacar fogo. Você vai na boa assim, na maior cara de pau, de boa, sem doer? Eu duvido. Por quê?
Porque você sente na pele, você sente na realidade o que é isso: ser punido, ser ferido, ser justiçado dessa forma, né? De forma tão violenta, agressiva. Por mais que seja errado, por mais que seja pecado, no fundo, você se coloca no lugar daquela pessoa, você tem dificuldade de assimilar e de aceitar que aquilo seja feito. Mas o anjo do Senhor, Deus mandou ir lá fazer, eles foram e fizeram. E acabou. Por quê? Porque eles não têm complacência com o pecado. Eles não têm nenhuma misericórdia para com o pecado. Perceba que a palavra de Deus diz que até os anjos gostariam de experimentar essa graça do Evangelho. Mas a eles não foi dada essa graça de pregar e nem de vivenciar. Eles não têm o entendimento do pecado. Em Cristo Jesus, o Senhor Deus se colocou no nosso lugar. Jesus assumiu os pecados, se colocou na nossa condição humana, assumiu sobre si, pagou por eles, morreu por eles, e aí vem a autoridade dele para falar sobre isso, né? Para questionar, para libertar, para perdoar o pecado. Mas voltando à questão do anjo, você percebe o quê? Que nessa hora Deus falou assim: não deixe o povo se levantar, pecar, afrontar contra o meu anjo, porque ele não vai ter compaixão. Ou seja, então eu preciso entender o seguinte: o anjo de Deus, ele funciona em dois aspectos na minha vida. Ele funciona assim como proteção, ele funciona assim como guardião, mas também ele acaba se tornando na minha vida um agente de que, se eu não vigiar aquilo que era para ser bênção, eu acabo transformando num problema sério. Por quê? Porque quando eu perco o temor pelo anjo do Senhor, ele não vai tacar fogo em mim, como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Ele não vai me empurrar para um buraco necessariamente, porque ele está ali como guardião. Mas quando eu perco o temor, eu estou indiretamente impedindo que ele haja, que ele cumpra o seu papel específico, que é ser guardião na minha vida, que é guerrear pela minha vida, que é me proteger, que é ser esse agente de proteção na minha vida. E às vezes, quando eu saio de casa, eu beijo mãe, beijo pai, beijo filho, beijo esposa ou esposo, mas eu esqueço de, por mais que isso pareça loucura, de falar assim: aí, vamos comigo hoje? Do que o senhor está falando, pastor? Aí eu volto a falar do Espírito Santo. Assim como o anjo está ao redor, a Bíblia diz que você é templo de quem? Do Espírito Santo. Amém? Agora, ele habita em você, e quando a gente usa esse termo, ele habita em mim, ele está em mim, dá a impressão que é isso a todo tempo, a toda hora, de qualquer modo. Também não. Volta a falar do temor. Por isso que Paulo, ao escrever, ele disse assim: não entristeçais o Espírito Santo. Porque se eu o entristeço, quer dizer o quê? Quando alguém está triste comigo, o que acontece? Se afasta, quebra o diálogo, quebra a intimidade. Na linguagem dos anos 90, da garotada, fica de mal. Estou de mal. Vai lá, excluir do Facebook. Pensou se o Espírito Santo tivesse Facebook? Ia deletar uma galera inteira aí, né? Começar a deletar. Tô tirando aqui, tô bloqueando essa galera. Não é verdade? É isso. O Espírito Santo, ele precisa participar 100% da minha, da sua vida, das nossas coisas, das nossas decisões. Veja aqui, essa passagem que nós lemos em Atos 15. Estava acontecendo uma assembleia para definir o destino, o futuro da igreja naquele tempo. Isso é coisa séria. A gente acabou de presenciar agora um conclave aí, onde um novo Papa foi eleito. Apesar da gente discordar da ideologia religiosa, a gente tem que respeitar os procedimentos e até admirar a seriedade com que aparentemente estava sendo feita a coisa, não é? Todo um cuidado para que fosse escolhido da forma certa, da melhor forma possível, toda uma organização, toda uma cautela para não vazar informação. E, segundo eles, supostamente, eles estavam buscando a resposta de quem? Do Espírito de Deus, dentro da crença deles. Nós, muitas vezes, vemos o que aconteceu. Nós decidimos politicamente, nós decidimos por afinidade, e esquecemos de perguntar: Senhor, essa é a sua vontade? Às vezes nós erramos porque nós não fazemos o que eles fizeram ali. Eles, para decidir o futuro da igreja, se eles iam estabelecer os mesmos encargos da fé, da doutrina judaica, da qual eles vieram, da qual eles foram criados, eles, para decidir se era certo pregar circuncisão para os gentios, que somos nós, pregar a guardar o sábado para os gentios, que somos nós, pregar que nós não deveríamos comer esta ou aquela carne, este ou aquele tipo de alimento, eles, antes de decidir isso, porque eram encargos que interferiam na rotina da vida das pessoas,
nas atitudes e influenciar em tudo na vida deles. Então ele falou: peraí, gente, vamos nos reunir. E os apóstolos se reuniram, os líderes da igreja se reuniram e foram fazer o quê? Buscar uma direção do Espírito Santo. Mas prestem atenção, porque nós achamos que o Espírito Santo ele vai se manifestar como uma áurea ao nosso redor, vai aparecer na forma de uma visão e vai falar de alguma forma conosco. Nós achamos que o Espírito Santo necessariamente terá que nos dar um sonho, uma visão, uma revelação, ou levantar o famoso vaso ou a vasa, né? E entregar algum manto, algum mistério para a gente, explicando o que fazer. E nem sempre é assim, ok? Aqui a Bíblia não diz que alguém profetizou, aqui a Bíblia não diz que alguém levantou e disse: assim diz o Senhor. Aqui a Bíblia diz que eles se reuniram. Veja bem isso. Se reuniram e começaram a conversar e a dialogar sobre o que deveria ou não ser feito. E olha bem a diferença. Quem é dirigido pelo Espírito Santo, quando você participa de um debate é uma coisa, quando você participa de uma reunião, um diálogo, é outra. O debate tem a função de estabelecer o que eu penso, o que você pensa, o que o fulano pensa. Não tem a intenção de um convencer o outro. Debate não é para um convencer o outro. Debate não é nem para entrar em denominador comum. Quem vai para um debate vai pronto. Eu já participei de vários, parei, porque Deus me deu o entendimento que não vale a pena, só gera mais confusão na cabeça de quem está ouvindo, tá? Mas isso é uma cultura lá no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo também tinha muito isso. No rádio, televisão, e aí só porque a gente é um pouco articulado em algumas coisas, né? Fala algumas coisas, as pessoas já te colocam nessa situação. Fulano vai ter uma opinião para dar sobre isso, e aí te põe para participar desse tipo de coisa. E eu achava que era necessário, precisa se dizer. E depois eu percebi que são questões loucas e que não levam a entendimento algum. Por quê? Porque ali o fulano ele não está nem querendo me convencer na realidade. Ele só quer deixar claro para o público que ele pensa que aquilo do ponto de vista dele é certo. E aí vou eu defendo o meu ponto de vista, vai o outro defende o ponto de vista dele. Eu, por exemplo, participei, não sei se vocês já ouviram falar do Padre Léo. Ele faleceu, né, com leucemia. Ele era aqui da Canção Nova, mas ele era meu vizinho lá na minha cidade. E ele, por ser uma pessoa da mídia e eu também, nós participávamos de vez em quando de debate. E eu não converti Padre Léo a pastor, nem ele me converteu a padre. Ele continuou com as mesmas convicções dele, eu continuei com as minhas mesmas convicções. Em nada adiantou. Você vai falar: não, pastor, mas foi pregado, foi dito a verdade. Não, ali não é dito necessariamente a verdade. Ali às vezes é criado embates teológicos e doutrinários, mas que não traz conhecimento algum. Agora aqui é diferente. Eles fizeram uma assembleia e eles começaram a conversar para buscar uma direção. E aí você vai entender onde eu quero chegar. Quando realmente o Espírito Santo faz parte da nossa vida, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas escolhas são influenciadas por Ele. Nosso comportamento, nossa conduta é influenciada por Ele. E eles começaram a conversar, um colocou um ponto de vista, outro colocou outro ponto de vista, outro colocou outro ponto de vista, e chegaram a um denominador comum, sem ninguém ser tomado pelo Espírito necessariamente. Você não vê a passagem falar que alguém foi tomado, que alguém rodou, alguém sapateou, pulou, falou em mistério e entregou uma profecia. Poderia ter acontecido, poderia alguém ter entregue a profecia. Alguém poderia ter dito: olha, Deus está me dando uma visão, Deus está me dando uma revelação. Só que isso seria perigoso, porque doutrina não se baseia em profecia, em revelação, em visão. A doutrina ela tem que ter procedência nos ensinamentos, na palavra. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar assim: gente, essa noite Deus me deu uma visão que vocês têm todo mundo dormir de branco, porque Deus está mandando dormir de branco. Só sob o pretexto que eu tive uma visão. Eu posso até adotar isso como uma experiência pessoal para mim, mas eu não posso doutrinar você e exigir que você viva isso. Isso não está na palavra. Então, como eles iam mexer em pontos doutrinários da igreja, eles iam ter que adaptar, porque eles perceberam que aquilo estava relacionado à cultura dos judeus, aos costumes judeus, e não à igreja necessariamente. Então eles iam mexer nessa estrutura. Eles precisavam do quê? Eles precisavam decidir sobre a direção de Deus. Mas você não vê ninguém ser tomado em profecia, visão, revelação para falar nada. Eles simplesmente conversaram, eles simplesmente oraram, e eles entenderam que, aí você vai entender onde eu vou chegar para a gente poder partir para a segunda parte aqui, que era necessário dar aquele parecer baseado sobre o entendimento que eles tiveram. Mas nós lemos o texto diz aqui em Atos 15, versículo 28, na verdade pareceu bem a quem? O que está escrito aí? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha que coisa interessante, maravilhosa. Deus, Ele não anula aquilo que você é.
Deus, Ele não arranca de você aquilo que Ele já te deu. Deus te deu a capacidade de discernir, de saber entre o certo e o errado, aquilo que deve e não deve, por natureza. É por natureza, está em nós. Por incrível que pareça, o mundo pode não entender como pecado, mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Nós, a partir do momento que conhecemos a verdade, entendemos o que é o pecado. O mundo trata como certo, como errado, como problema. Existe um estado de consciência, a questão moral da coisa, a questão do ético, né? A questão do certo e errado. O mundo tem consenso. Agora, quando eu ando, ajo, decido, penso, me comporto, influenciado pelo Espírito Santo, perceba que eu não dependo de manifestações. Eu tenho uma consciência dirigida pelo Espírito Santo. Amém? Eu tenho escolhas dirigidas pelo Espírito Santo. Eu não dependo de um mover. Hoje eu vou no culto, teve um mover. Aí no outro dia eu estou santo, que é uma bênção. Eu estou vigilante, que é uma bênção. Passada uma semana, se não tiver outro mover, eu perdi a linha de novo. Eu saí da direção de novo. Perceba que aqui houve culto racional. Aquilo que está escrito lá pela palavra de Paulo, Romanos. Culto racional, o que é isso? A nossa fé é exercida com o entendimento em linha com a palavra, sem o extremo. Eles disseram aqui, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Houve um alinhamento de propósito. Amém, queridos? Aí fica fácil o Espírito Santo influenciar a tua escolha. Porque talvez você fale assim, pastor, como eu vou saber se aquela namorada é de Deus, se aquele namorado não é de Deus? Não fique esperando profecia para isso, né? Precisa você observar se o Espírito Santo está aprovando ou não aquele relacionamento, como ele vai evidenciar algumas coisas aos seus olhos que você naturalmente não viria, porque o amor te cegou. O Espírito Santo vai evidenciar se aquele negócio era para ser, se aquele ministério é para ser, se aquela escolha, se aquela ação, se aquela atitude é para ser, através de quê? Através da ação dele na sua vida, mas através desse alinhamento. Veja que eles disseram, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Houve, vamos dizer assim, usar uma palavra mais comum, uma parceria entre homem e Deus, entre o humano e o divino. Coisa que às vezes nós temos dificuldade de entender. Ou nós espiritualizamos tudo, ou humanizamos tudo. Ou tratamos tudo como mera nossa escolha. Ninguém tem nada a ver com quem eu vou namorar. O problema é meu. Ninguém tem nada a ver se eu vou fazer esse negócio, eu não vou. Que deixa de ser. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. A gente humaniza tudo. Não vou misturar as coisas. Ou a gente espiritualiza tudo. A gente não faz nada sem ouvir um profeta, sem ouvir um vidente, sem ouvir alguém que tem uma revelação. A gente não faz nada sem fazer tantos dias de propósito disso, daquilo no monte. A gente se torna às vezes 100% espiritual e esquece que na palavra já existe parâmetro para tudo. Então antes deles decidirem, eles foram analisar as escrituras. Quais são os parâmetros da escritura? Então antes de eu decidir sobre um namoro, eu vou fazer o quê? Vou buscar o parâmetro da escritura. Antes de eu casar, eu vou buscar o parâmetro da Escritura. Ok, pessoal? Amém? Como é que o Espírito Santo vai me fazer entender que parece bem a Ele, que aquilo é bom para mim? Esses dias eu pastoreava no Batuba, um jovem chegou e falou, pastor, eu estou vindo, ele novo convertido, falou, pastor, eu estou vindo na igreja, estou ouvindo a palavra, estou incomodado. Eu falei, por quê? Me fizeram uma proposta, eu preciso saber se é de Deus. Eu falei, qual é a proposta? A proposta era para ele fazer parte de uma banca do jogo do bicho lá na cidade, né? E ele ia ganhar um dinheiro muito legal. Eu falei, filho, olha, vamos para a Escritura. Não é o que eu acho, se eu acho moral, se eu não acho. Existem questões que eu acho que não tem nada a ver com a palavra. Eu acho, eu gosto, eu sou assim, eu não vou mudar. Mas são questões minhas, que eu não vou pregar como doutrina para você. Eu só vou pregar doutrina para você o que está na palavra. Amém? Se eu cismar de andar só de calça, não pôr um short, eu não vou ensinar isso para você. Agora, se eu falar para você, olha, mas a palavra de Deus diz, aí é a palavra, eu não vou criar ou inventar um costume, um uso, uma doutrina para você. Eu preciso fazer baseado na palavra, porque doutrina só na palavra. Só que às vezes eu fico assim, o Espírito Santo não me respondeu, ele não me deu direção, eu não senti confirmação, mas é porque às vezes eu não faço o que eles fizeram aqui. Antes deles falarem qual era a direção, primeiro eles se reuniram e consultaram o que diz a tradição, o que diz as escrituras, quais são os costumes, como funciona. Então você vai ter que associar primeiro a sua cultura familiar, a sua realidade social, a submeter isso à escritura, ir para a palavra de Deus, ver o que a palavra de Deus diz a respeito, e em seguida, aí entra a pessoa do Espírito Santo, que é tremendo, que você não vê ele se manifestando aqui num profeta,
em alguém revelação ou visão, mas você vê ele se manifestando no intelecto. Diga quem está do seu lado, deixa o Espírito Santo manifestar no seu intelecto. Fala aí, fala para ele. Porque eu penso que o Espírito Santo só vai manifestar em línguas, em profecia. O Espírito Santo tem que manifestar também no seu intelecto. Você precisa ter uma mente influenciada e submetida ao Espírito Santo. Assim sendo, ou seja, o teu entendimento já é espiritual. Porque você não é carne 100%. Você precisa entender isso. Apesar do seu estado de humanidade, você morreu para esse estado de humanidade. E você agora tem uma vida espiritual que precisa ser, na sua vida, mais influente do que a sua carne. Ok? Amém? Então perceba que aqui, todo o intelecto deles estava influenciado pelo Espírito Santo. E você vê que eles dizem que pareceu bem ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo falar nada aqui. Você não vê eles falando assim, porque o irmão estava orando, o irmão veio, chegou no meio da reunião, não sabia de nada e disse, Deus falou comigo lá e mandou vir falar isso aqui para vocês. Às vezes a nossa vida é dependente disso. Às vezes a mocinha fica esperando um profeta falar que ela tem que casar ou não. Sendo que isso é uma escolha dela, uma atitude dela. Ela que tem que identificar se aquela bencinha que está com ela é bênção mesmo ou não. É verdade, não é? Assim também o rapaz. O que eu já vi de casamento sobre profecia dá errado. Quebrar a cara. Sabe, porque não é papel do Espírito Santo fazer isso, não é papel nem da própria profecia. Não estou dizendo que Deus não possa fazer. Quem sou eu para pegar Deus, colocar na caixinha de fósforo e falar assim, Deus, o Senhor não vai fazer, porque o Senhor não pode fazer. Não, mas que isso é exceção, e toda exceção, mesmo que ela é uma exceção à regra, ela precisa ser julgada pela regra. Mesmo a exceção, eu ainda vou ver se isso não é plausível. Eu não vou simplesmente, mas Deus falou que fulano é o homem da minha vida, e bum, legal. Depois você vai culpar Deus, vai transferir a responsabilidade só para quem falou, sendo que você poderia ter o discernimento. Mas o que faltou? Mas o beijo era uma delícia. Ai, pastor, aquele olho azul, pastor. Ai, pastor, quando ele joga aquele cabelinho, né? Ai, pastor, mas ela é uma gata. Legal, tudo bem, interessante. Que o teu gosto pessoal, que o teu interesse pessoal seja realmente colocado na balança na hora de escolher. Mas só que você precisa condicionar isso ao Espírito Santo e perguntar, Espírito Santo, é isso mesmo que eu preciso para a minha vida? É isso mesmo que o Senhor tem para mim? Porque da forma que eu falei para você, do mesmo jeito que o anjo está ao seu lado, o Espírito Santo de Deus está em você. E se você deixar, Ele vai manifestar no seu intelecto, Ele vai te dar entendimento, Ele vai dar discernimento. Aquilo que o amor cegou e você não consegue ver, o Espírito Santo vai mostrar. Tem um livro, esse tema não é meu, mas eu faço uma palestra sobre esse tema e eu aconselho vocês jovens a lerem. O tema é: o divórcio começa no namoro. O divórcio começa no namoro. É isso. Tudo o que não tinha para dar certo no casamento foi não diagnosticado no namoro. Porque no namoro é o jogo da conquista. A gente quer ser conquistado e a gente quer conquistar. A gente não quer que ninguém desconstrua aquela imagem linda que ele tem ou que ela tem. Nós não queremos. Nós queremos, na realidade, viver eternamente ao lado daquele amor maravilhoso. E sabe qual é o problema? A gente baixa a barra. A gente não consegue perceber os primeiros traços de que aquele talvez não seria o homem ou a mulher das nossas vidas. A gente simplesmente vai pelo impulso, a gente se entrega, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E quando a gente menos espera, a gente está enganado. Eles poderiam ter se deixado levar pelo coração? Poderiam. Eles eram judeus, eles poderiam falar, não, vão romper com as nossas tradições, vão quebrar toda a doutrina dos nossos pais. Eles poderiam agir pela emoção e ficar presos aos vínculos. Mas eles resolveram entender o seguinte, vamos usar aqui a razão e vamos submeter isso ao Espírito Santo. Então veja que esse primeiro fala assim, primeiro, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então deixa eu falar uma coisa para você, não vim aqui para ficar falando sobre namoro, mas acabou caminhando para isso. Se tiver gente namorando aí, aproveita para ouvir. Se tem gente pensando em casar, aproveita para ouvir também. É importante que a decisão seja tomada dessa forma. Tem que ser 100% bom para você. Amém? Ok? Não pode ser mais ou menos, porque casamento é coisa séria, depois já era. Agora, se não tá bom também, não fica curtindo não, porque curtir é perigoso. Isso dá problema, porque a curtição leva a compartilhar, entendeu? E aí, isso não vai dar coisa boa. Um namoro excessivamente prolongado vai gerar confiança, intimidade
e liberdade. Diga assim comigo, ó, confiança, intimidade e liberdade. Quando eu confio, eu começo a ser mais íntimo, começo a ter mais intimidade. E quando eu tenho mais intimidade, eu vou tendo mais liberdade. E isso é perigoso. E eu estou falando aqui para jovens crentes, não precisa falar, fazer de conta que isso não acontece não, gente. Vamos parar com isso. Ontem uma garota chegou na minha igreja com um colo, uma criancinha no colo, ela tem 14 anos. E aí? Isso não é novidade? Não é. Eu sou filho e neto de pastor. Eu tive esse problema dentro da minha casa. Eu tenho um sobrinho homossexual, eu tenho uma sobrinha linda, agente de garota de programa, só faz festa para deputado e senador. Se você quiser, eu te dou o Facebook, você adiciona lá, vê lá. Desde Vicentino. Era a menina da igreja, começou a brincar com isso. Fica com um, fica com outro, achar que não tem nada a ver. E aí, aquela menina que ia para a vigília, sentia a presença de Deus, cantava lindo, era uma bênção, instrumento de Deus. Um dia deslumbrou com o dinheiro fácil, com o sucesso fácil. Hoje, ó, só vejo ela viajando, só de gold, de tan. E eu tô sempre trocando papo com ela. Esses dias ela postou lá, tio, eu acho que Deus está me restaurando. Por quê? Porque o vazio começou a aparecer de novo. A necessidade de voltar para a casa do Pai. Linda, corpo escultural, morena, bela. E o diabo destruindo lá fora. Mas por quê? Porque um dia decidiu pelo impulso, entrou num relacionamento errado, numa influência errada, e agiu só pelo coração. Eu preciso viver, eu quero curtir esse momento e tal. E se tornou. Nós precisamos de uma geração que não olhe para o Espírito Santo como aquele ser distante, ou aquele ser que se manifestar é para revelar pecado ou para punir pecado. Não, aliás, ao contrário, ele está ali como convencedor de pecado e como consolador, aquele que age em nós e por nós na presença de Deus. Amém? Eu não preciso de uma padroeira mediadora, porque eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito Santo em mim, e Ele junto a Cristo intercede por nós. Quem crê nisso, diga amém. Então, querido, para eu poder encerrar, pois não quero me delongar, fica com essa palavra. Tudo que você for fazer, condicione ao Espírito Santo. Veja se aquilo é algo que agrada ao Espírito Santo, primeiro pelas Escrituras, porque não adianta eu negociar a palavra. Se a palavra diz que é bom, que deve ou que não deve, já tem que ser o meu parâmetro. Por exemplo, vou te dar um exemplo, eu sou pastor, e aí eu vou ungir um obreiro na igreja. Eu vou ser franco com vocês, irmãos, não se escandalize, vai parecer que eu sou racional, não sou racional. Mas eu vou ungir um obreiro à igreja. Eu não vou para o monte orar. Não. Eu não vou ficar um mês jejuando se eu devo ou não ungir aquele obreiro. Não. Eu vou olhar a vida do obreiro e vou ver na palavra se ele se enquadra. Ok? Por quê? Porque já tem parâmetro para isso. Eu não tenho que ir para o monte e falar assim, mas lá no monte Deus mandou ungir, esse aqui é pastor. E aí eu desconsidero tudo que a palavra de Deus diz sobre o critério para ser pastor e unjo ele. Eu posso estar equivocado. Eu posso estar enganado. A Bíblia diz, e está na palavra, 3 tipos de profecia: Deus, do homem e do diabo. A Bíblia diz que da muita ocupação vem o sonho. Eu ocupo com muita coisa, eu tenho um sonho, acho que é a visão de Deus. Eu como um Angus Bacon lá do McDonald's, à noite sonho com a mulher da minha vida. Pelo amor de Deus, sai fora desse camarada, porque se ele comeu Angus Bacon, sonhou com você, coisa boa não é, minha filha? Coisa boa não é? Não vai dar certo esse negócio. Mas eu tive uma visão de Deus. Não, pelo amor de Deus, vamos com calma. Primeiro vamos observar o quê? Quais são os fundamentos da palavra? Veja que eles pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, aquilo que eles conversaram, o entendimento que eles encontraram na Escritura, eles pontuaram, eles confrontaram ideias e chegaram no entendimento. É aí que está. Converse bastante com essa pessoa antes. Veja de fato quais são as prioridades, os propósitos que ela tem para a vida. Todas as áreas. Se for um negócio que você for fazer, se for ter um filho, se for ser pai ou mãe, se for aceitar uma função ministerial, se for incumbir alguém numa função ministerial, é importante que a gente condicione o nosso intelecto ao Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você precisa entender que todo o seu entendimento é influenciado por Ele. Todas as suas escolhas são influenciadas por Ele. E eu creio nesta palavra aqui. Amém? Agora, ele encerrou dizendo: nós não vamos impor sobre vocês mais nenhum encargo. Ou seja, nós não vamos impor sobre vocês os costumes, as tradições, os dogmas judeus. Ele falou assim, somente algumas coisas necessárias. Diga quem está do seu lado assim, coisas necessárias. Aleluia. Isso quer dizer o quê? Nós temos um espírito de liberdade, ok? Mas é uma liberdade
que nós temos que submeter à palavra, porque apesar de sermos livres e nós não termos que praticar alguns dogmas, alguns costumes dos judeus e nem viver sobre aquele jugo da religião, que os fariseus e escribas impunham sobre o povo, e Jesus repreendeu lá em Mateus 23 chamando eles de hipócritas, nós precisamos saber que apesar disso nós temos algumas coisas necessárias que nós temos que nos guardar. Eu não vou entrar sobre esse caminho, você sabe muito bem do que é isso. Você que é jovem, você que é adolescente, você que é cristão, sabe quais são essas coisas necessárias que o cristão precisa ficar atento. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo para fazer a diferença. Amém? Nós estamos aqui para influenciar e não sermos influenciados. E nós precisamos usar como agente principal da nossa vida quem? O Espírito Santo de Deus. Então hoje eu quero deixar para você um conselho. Eu não vim aqui necessariamente para pregar, mas eu vim aqui para bater esse papo com vocês e dizer para vocês o seguinte: tudo que você for fazer, pergunte ao Espírito Santo. Que é isso, pastor? Absurdo. Apesar de Benihim ser muito questionado, eu sou um dos que questionam algumas das suas ideias, algumas das suas viagens teológicas. Tem uma coisa que eu concordo com ele. Ele escreveu um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Alguém aqui já leu? Alguém já leu? Se não leu, leia. Legal. A gente filtra uma outra coisa, porque livro é igual peixe, tem que comer tirando espinho. Os meus livros eu não costumo emprestar, porque eu leio eles com a Bíblia do lado, e aí eu vou grifando. E aquilo que é bom eu pontuo, anoto do lado que não é bom, eu já faço uma refutação do lado, faço a refutação bíblica. Que é isso, pastor? Para não entrar aqui, meu irmão, que ideia errada entrou, virou uma maldição. Sabe? Então eu não costumo emprestar. Mas esse livro de Benihim, Bom Dia Espírito Santo, ele fala do Espírito Santo como alguém íntimo, um companheiro, um amigo dele falar, acordar e falar: bom dia Espírito Santo. Isso parece coisa de louco, mas deixa eu falar uma coisinha para você. Você conversa com os maiores umbandistas do mundo, eles vão te falar que eles batem papo com o diabo de boa. Sexta-feira agora, eu fui fazer visita em Pindamonhangaba para um espiritualista. Ele opera espiritualmente as pessoas, e ele estava tentando me convencer de que ele é usado por Deus, por um quê de luz que vem de Deus. E ele falou: pastor, eu falo com ele como eu estou falando com o senhor aqui, eu só faço bem, eu não faço mal para ninguém. Eu estou no propósito de oração na igreja, a gente está evangelizando ele prometeu ir domingo na igreja. Mas ele faz operações espirituais. Ele falou: pastor, ele me falou um absurdo. Ele falou: senhor, já operei um colega teu, foi um pastor um dia desses na nossa sessão lá, e eu operei ele. Falei: irmão, depois que eu vi pastor homossexual, pastor ser operado de problema espiritual, um pai de santo, eu não sei se eu entrego o chapéu e falo: Deus, pode me levar, que eu estou enjoado disso, né? Ou se eu vou ter que cair, como diz o Silão Malafaia, cair de pau em cima disso. Porque, gente, é lamentável você ir evangelizar um mestre de umbanda e ele falar assim: eu operei um colega teu. Um pastor esses dias foi lá, ele não deixou de ser pastor por causa disso. E olha, e eu com muito jeito, muito cautela. Mas veja bem, ele disse assim: eu converso, eles falam de preto velho, né? Eu converso com o preto velho, eu bato um papo com ele, ele fala para mim o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Aí eu te pergunto: você conversa com o Espírito Santo? O Espírito Santo fala com você. Isso parece loucura, não parece? Mas ele, sabe o que é? Às vezes é o nosso nível de fé. Ele crê tanto que aquele preto velho é um guia de luz, o diabo engana ele, mas ele fala, ele ouve. Nós raramente falamos com o Espírito Santo. Raramente nós acordamos e a gente acha o seguinte: que para falar com o Espírito Santo, né, a gente tem que ajoelhar, que nem o muçulmano, colocar o tapetinho no chão, bater a testa no chão e ficar lá esperando. Não, bater papo mesmo, conversar. Não tem mistério. É que a oração se tornou oratória, não oração. Senhor Deus amado, beneplácito, grandioso, o cara começa a orar, você tem que pegar o dicionário e ficar atrás dele. O que ele falou, meu Deus do céu? Acho que até Deus vai no Google. O que isso quer dizer? Né? É verdade. O que é isso? A pessoa acha que tem que usar palavras indecifráveis. Isso não está orando para Deus, está orando para o povo ouvir. Isso é coisa de escrito e fariseu. Esquece isso. Seja natural. Tanto que a gente tem para o Espírito, aquele que pega o microfone: Senhor Deus, amado Pai, grandioso, eterno, maravilhoso. Imposta a voz. Se o irmãozinho orar: Senhor, obrigado por esse dia. Irmão, é carnal, quando tem Espírito de Deus, nem senti nada, nem arrepiei. Uma vez eu estava num debate, no programa de rádio, ligaram, Roger, perguntando qual era o arrepio de Deus. Graças a Deus não deu tempo de eu responder. Graças a Deus, porque uma pastora precipitada já pegou a palavra. Eu falei: eu não vou falar mais nada, senão isso aqui vai virar um quebra-pau. Por isso que eu parei de participar do debate. Ela foi e disse assim: é simples, minha filha. Toda impotente a pastora. É simples. Se o arrepio vier de baixo é do capeta, se vier de cima é de Deus.
Meu Deus do céu. Vou falar uma coisa pra você. Desconhece totalmente o que é o corpo humano, o que é sensibilidade e instinto, não é verdade? Meu Deus do céu, isso é um perigo. Sendo assim, todo arrepio vai ter que expulsar o capeta de certas pessoas. Irmão do céu, nós precisamos não depender dessas coisas para ter o Espírito Santo em nós. Amém? Não vamos confundir a unção, a manifestação, o governo de Deus com necessariamente a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar em nós 24 horas por dia. Amém? Amém. Então quando você for sair, for estudar, não, ele está contigo. Ok? Naquela hora da prova difícil, ora, fala, Espírito Santo me ajuda a lembrar aqui. A gente acha que o Espírito Santo só vai ajudar a lembrar da Bíblia, do Sermão da Montanha, do Salmo 119. Eu vou participar do soletrando lá na igreja, eu preciso soletrar o Salmo 119. Não, deixa eu falar uma coisinha para você. O Espírito Santo está conosco para, em todo tempo e em todas as coisas, ser o nosso ajudador. Amém? Está tendo uma discussão aí com o namorado, da namorada? Você é um de Deus, não é? Você não é mulher de Deus? O Espírito Santo me ajuda a convencer essa pecinha rara aqui. Ô Espírito Santo, me ajuda. Mas não, o que a gente faz? A gente dá lugar para o nosso espírito. E esse espírito, eu vou te falar, a gente quer pegar no pescoço, a gente quer brigar. É por isso que não dá certo. Nós temos que ter tudo pelo Espírito. Eles falaram assim, pareceu bem a nós, é o Espírito Santo. Eles submeteram o entendimento deles ao Espírito Santo, apesar de eles serem pessoas de intelectualidade doutrinária. Então eu quero hoje convidar você a submeter a tua vontade, a tua escolha, teus planos, teus projetos, teus sonhos ao Espírito Santo. Fique em pé um pouquinho. Vou fazer um desafio aqui para você. As meninas não fiquem assustadas, os meninos não fiquem assustados. Mas eu desafio você a orar com o seu namorado, com a sua namorada e perguntar: Senhor, é essa pessoa mesmo? Às vezes a gente tem medo de fazer isso, sabia? A gente tem medo. Pastor, mas demorou tanto para eu conquistar, faz só uma semana que eu estou com ela, pastor. Deixa eu aproveitar mais um pouquinho, companheira. Não tem essa não, cara. Você vai entrar em encrenca. Sai fora. Vou falar uma coisa para você. Eu não vim aqui falar disso. Descambou para esse lado, vocês me desculpem aí, é o Espírito Santo quem está dirigindo, amém? Mas eu conheci minha esposa aos 16 anos. Casei com ela aos 20. Estamos há 14 anos juntos, para a glória de Deus. Durante o namoro a gente terminou 3 vezes, porque eu não tinha condição de casar. E para não pecar, que você sabe o que eu estou falando, meu irmão, a gente tem hormônio, não é mole não. Para não pecar, a gente terminou 3 vezes. E sob oração, eu não arrumei outra namorada, nem ela arrumou outro namorado. Nós casamos, somos juntos até hoje, é a mulher da minha vida. Sem ela eu não seria o que eu sou. Tenho 3 filhos maravilhosos. Mas vou te falar, meu irmão, se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, muita coisa não teria dado certo. Não vale a pena você ir para aquela ideia do latino. Como é que é o latino diz? O pessoal não vai querer se denunciar aqui. Mas eu, como radialista, eu posso denunciar, né? Eu posso conhecer música do latino, meu irmão. Televisão, internet. E eu sou radialista, né? Querendo ou não, conheço. Latino canta uma música que ele diz assim, que enquanto ele não encontra a mulher certa, ele vai... Roger, eu sabia que você sabia. Alguém ia ter que se entregar aqui. Sai fora dessa ideia, gente. Isso não é de Deus, não. Deus tem coisa boa para você de fato, amém? Eu não tenho dúvida se essa pessoa aí é a pessoa que Deus vai pôr ao seu lado para sempre, será. Amém? Por que eu estou desafiando você a fazer essa oração? Para que você cultive um relacionamento sadio com essa pessoa, de respeito, de honra, de pureza. Nossa, pastor, só veio aqui dar sermão na gente antes do almoço. Não, gente, é verdade. Se você não fizer essa aliança com Deus, você não vai chegar lá. Não adianta, gente. Acabou, a gente está vendo que a sociedade está corrompida, está tudo sem valor algum. Não vale a pena partir por esse caminho. Eu oro a Deus para que seja, porque afinal de contas é talvez o que você quer, é o que essa pessoa queira. Então eu gostaria de convidar você, independente, os outros que não têm namorada aqui, não tem problema, né? Ora, abraça o irmão do lado. Não vai fazer isso não. Vai fazer isso não. Esse negócio de abraça o irmão do lado e perguntar se é de Deus esse irmão, esse negócio não vai dar certo. Isso aconteceu lá na Igreja Batista em Cuiabá. Olha aqui para mim, a gente vai orar. O ambiente não deixa de ser espiritual porque a gente descontrai, amém? Amém, pessoal? Mas disse que o pastor falou assim pro irmãozinho: ó, irmão, escolhe alguém aí para você orar com ele, né? Porque você vai abraçar essa pessoa, vai orar com ela, vai ministrar ela.
Aí disse que tinha um novo convertido, né? Só que ele ainda não estava 100% liberto. Aí disse que ele fez assim com a mãozinha. Você! Aí disse que ele foi assim, abraçou o irmãozinho. Senhor Jesus, faça com que esse irmão sinta tudo que eu estou sentindo agora. E empurrou e falou: epa, quero sentir nada, você está sentindo não, camarada. Vai que o cara não está 100% liberto, né, irmão? Vamos com calma aí, esse negócio de orar com o irmão do lado, mas não tem problema não, viu, irmão? Sinto que você está liberto 100%. Namorada? Ah, na hora não, eu tenho namorada, mas por que isso? Vou orar com a minha namorada aqui, entendeu? Para Deus garantir o nosso futuro. Amém, gente. Quem não tem namorado ou namorada não tem problema, não precisa também ficar aí, meu Deus, vim para a reunião errada. Não precisa não. Antes da gente orar, para as meninas que estão sem namorada aí, tem mais meninas sem namorada aí? Tem menino também sem namorado? Tudo solteiro aí? Chama o solteiro aí lá na frente. Não vamos fazer essa oração, não. Essa exposição pública é traumatizante. Mas só vamos ministrar a eles com uma palavra que vocês conhecem bem. Porque eu creio que todo mundo aqui está na faixa etária de 20 anos, não está? Então, 20 anos ainda está no Salmo 40, não está, pessoal? Sim ou não? O que diz o Salmo 40? Vamos continuar esperando com paciência, amém? Agora, eu não vou pedir para ninguém se denunciar se está nos 30 já, porque os 30 já é Salmo 70, né? O que está escrito lá no Salmo 70? Então, mas acho que não tem ninguém de 40 anos aqui, né? Porque quando chega nos 40 já vai direto para os evangelhos. A palavra de Jesus que diz assim: aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu saio fora. Irmão, mesmo assim, nesse caso, convém orar. Amém? Bom, brincadeiras à parte, independente de você orar por isso que eu sugeri, eu quero que você ore também por tudo aquilo que você quer fazer na sua vida. Ministério, projetos, carreira. Deixa o Espírito Santo dirigir sua vida. Amém? Peça sempre confirmação dele. Pode ter certeza, ele vai trabalhar no seu intelecto. Ele vai te dar entendimento, discernimento. Mesmo que ele não use um profeta para te dizer alguma coisa, mas ele vai trabalhar no seu intelecto. Ele vai abrir tua mente e te mostrar o melhor a ser feito. Amém? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, eu te dou graças, Senhor, por estes jovens, por esses irmãos, essas irmãs, adolescentes, todos que aqui estão, Pai. E que nesta manhã gastaram um tempo, dedicaram um momento para estar assentado ouvindo a tua palavra, se alimentando de ti. Senhor, agora queremos orar, Senhor, pelos casais de namorados, noivos, ou aqueles que não estão, Senhor, com os seus parceiros aqui, Pai, mas que tem propósito, Senhor, tem um sentimento, tem um desejo no coração. Então eu quero orar agora e pedir, Senhor querido, seja qual for a escolha dessa pessoa, seja qual for, Senhor querido, o projeto, o sonho, o ideal, seja na vida sentimental, na carreira, no ministério, nos estudos, Pai, eu quero pedir agora a presença, a ação do teu Espírito Santo, Pai. Assim como vimos aqui nesta passagem, o Espírito Santo agindo no intelecto daqueles homens, levando a eles a entender que a decisão melhor era aquela. Pai, não permita que sejamos reféns e escravos de manifestações específicas, ou de que alguém chegue dizendo que o Senhor mandou dizer. Mas, Pai, trabalha no nosso entendimento, amadurece o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo ele possa estar presente e agir no nosso intelecto, nos dando discernimento, nos ajudando a escolher, a identificar na pessoa, Senhor, os traços, as preferências, Senhor, coisas que em nós precisamos, ou coisas que nela há em nós e que podemos compartilhar. Sobre relacionamento, Pai, eu quero pedir a bênção agora sobre os casais de namorados que aqui estão. A tua direção, Pai, que eles consigam se manter preservados, Senhor, que haja honra, respeito, admiração entre eles, e seja, Senhor, feita a sua vontade, Senhor, que esse sentimento não seja alimentado de forma torpe, mas que haja, Senhor querido, o parâmetro do teu Espírito, a direção da tua palavra. Eu sei, Senhor, que eles estão construindo sonhos, eu sei, Senhor, que eles estão construindo projetos, então toma esses projetos em tuas mãos, porque, Senhor, a escolha é deles, mas é o Senhor quem abençoa. Senhor, é eles quem definem com quem eles vão conviver e se casar, mas o Senhor quem abençoa. Então, Pai, dê ordem aos teus anjos a respeito deles, para que possa ministrá-los e abençoá-los. Pai, confirma este relacionamento, confirma, Senhor, esse namoro ou noivado, e que o Senhor abra as portas e dê condições, ó Deus, para que eles possam construir o sonho que eles têm um ao lado do outro. Pai, eu oro por aqueles que estão em busca, Deus, de um relacionamento. Prepara a pessoa certa, Pai. Não deixa a sedução
venham aparecer nessa casa, nesse lar, nesta família. Não deixa, Senhor, o enganoso, o mau caráter. Não deixa, Senhor, a mulher rixosa. Não permita, Senhor, a mulher impudente. Mas que cada um deles, tanto o rapaz quanto a moça, encontre aquilo que vem de Ti, a pessoa que provém de Ti para a vida deles. Senhor, abençoe a carreira deles, abençoe os estudos deles, abençoe o ministério deles, a vida familiar deles, a vida financeira deles. Senhor, no nome de Jesus eu oro e peço, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja com eles todo momento, em todas as horas, em todos os dias, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? Aí vou dar um conselho assim, um papo mais reto. Quando acontecer qualquer situação que fuja ao natural de um namoro cristão, um tem que dizer para o outro: é isso, o anjo de Deus está aqui, ok? Amém? A gente tem que temer o anjo de Deus. Ele nos guarda, não nos guarda não, a gente cai mesmo. Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Valeu. Precisou, a gente está à disposição. Quem ouve rádio aí, quando puder, escuta a gente lá meio-dia. Aliás, vai começar daqui a pouco. Eu sei que a galera vai fazer um som legal aqui, tem uma banda boa aí. Meio-dia nós temos um programa na 105.5 FM. Quem está em casa de boa, que puder sempre ouvir, né? Eu esqueci seu nome. Leni Cavalcante, né? Ficou fácil, né? Porque sobrenome é mais do que o nome, né? Eu conheci através do Robson, né? Que era ouvinte da rádio, ligou, fui pregar lá na Bela Vista, que chama lá, né? E aí acabamos conhecendo a família Cavalcante aí. Então você que não ouve ainda, escuta. E aliás, deixa eu aproveitar e falar uma coisinha para vocês. Se o Roger me permitir, eu já convidei o Roger várias vezes. Ele vai marcar um dia com vocês, tá? Para vocês participarem de um trabalho nosso de jovens que a gente está fazendo. Só que ainda não está implantado, a gente está em fase de organização. Nesse mês de abril, nós vamos começar a gravar um programa de televisão chamado Reaja. Esse programa de televisão, na realidade, ele é como se fosse o Altas Horas Gospel. Nós vamos ter profissionais dando opinião e formando ideias para a galera. Nós vamos estar falando de sexualidade abertamente para jovem. Abertamente, como assim, pastor? Forma explícita não, gente. Falar abertamente não quer dizer que vamos vender pornografia, tá? Nós temos que formar ideia na cabeça dessa galera. Nós temos que influenciar. Nossos jovens estão sendo seduzidos pelo mundo. Nós temos que formar opinião. Laura Miller vai lá na Altas Horas falar que tudo pode e tudo deve ser feito, ok? Nós precisamos falar do ponto de vista cristão. Então nós vamos ter profissionais, vamos ter líderes, pastores participando desse programa musical. E eu gostaria de convidar a galera para começar a ensaiar, se preparar para apresentar algo lá para a gente. Fazer uma apresentação. Gostei muito de estar pregando no nosso congresso lá. Tudo vai ser ao vivo, gravando a Vera, que a gente fala, né? E vai pro ar para a televisão todos os sábados às 3 da tarde. Por enquanto na TV a cabo. Depois nós vamos tentar migrar para a Band Vale. Eu preciso da vossa oração, porque a razão, eu sou profissional de rádio e televisão há 19 anos, comecei com 14 anos de idade. Eu vou falar uma coisa para você: a razão de eu querer entrar para a televisão não é para ser mais um lá pedindo dinheiro para manter programa. Nós estamos atrás agora dos patrocinadores, das empresas parceiras, estamos apresentando o projeto. Para a TV a cabo já está tudo pronto, mas para o canal aberto, só para vocês terem uma base, a Band me cobrou meia hora, 13 mil reais. Meia hora, eu preciso de 1 hora, então eu preciso hoje de 26 mil reais. Eu não tenho e eu não vou pedir dinheiro na televisão. Escreva isso que eu estou falando aqui, porque se um dia você falar: o pastor estava falando que não ia pedir, está lá pedindo. Para pagar programa? Não. Porque se a gente põe um programa que é para evangelizar, é para falar de Jesus, e depois ficar gastando tempo para pedir dinheiro, por mais que seja necessário ou bem intencionado, a gente escandaliza o evangelho que nós não estamos pregando. Não é positivo isso. Não estou falando mal de ninguém que faça isso, tá? Só estou dando a minha opinião. Então, pessoal, peça a vossa oração e pedir para o Roger, se puder preparar o pessoal, que vocês vão, porque a gente vai compor o auditório com a galera das igrejas. Aí nesse dia, aqueles convidados vão fazer alguma apresentação, a gente vai falar da igreja. É um programa que nós vamos dirigir, mas o nosso objetivo é fortalecer o reino, criar essa comunhão. Eu vou precisar de vocês, se vocês puderem nos ajudar, já comecem a orar e fiquem atentos. Nós vamos gravar 2 sábados por mês, e aí legal, se o local manancial aí, a banda não puder ir lá, gastar o gogó com a gente, vai ser muito legal. Deus abençoe vocês. Quero agradecer ao pastor Itamar, que toda vez que a gente entra em contato, ele está sempre de prontidão a nos atender. Então que Deus continue abençoando, com certeza vai estar com a gente mais vezes. E chegou o nosso pastor Valdomiro, também com a esposa dele. Pastor, vem cá fazer essa oração para a gente terminar a palestra. Logo depois, gente, daí fica à vontade, daí depois, na hora que for servir o almoço, a gente chama o pessoal de novo, tá bom? Paz do Senhor para todos. Amém. Vamos fazer essa oração. Creio que todos já foram alimentados fisicamente e também pela palavra de Deus. Senhor Deus e amado Pai,
Queremos te agradecer por esta manhã radiante, maravilhosa, que aqui estão os jovens aqui presentes. Abençoa a família de cada um, Senhor. Também aqueles trabalhos que prosseguem, esse momento de lazer, de distração, de divertimento, Senhor, de entretenimento. Pai, abençoa todos que aqui estão presentes, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória.